Boa noite, amigos e amigas aqui do canal Abraços Históricos, né? Hoje é dia 15/6/2022, né? Um vídeo curtinho assim, né? O título é Um pouquinho de Idade Média, né? Idade Média, né? Acho que ninguém mais sabe o que é isso, né? E nós vamos, para falar um pouquinho de Idade Média, bem curtinho, né? Usar a periodização tradicional, que hoje não está nem muito na moda, né? Esses exegetas que periodizam a história são muito criticados, né? Mas vamos ficar com eles, né? Então a Idade Média começa o quê? Com a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 depois de Cristo, né? E a adoção do cristianismo, que vai ser o catolicismo, né? Que já vem do Império Romano. Lembra-se que Constantino adota a religião cristã como religião oficial, né? Então, com as invasões bárbaras, né, o Império Romano do Ocidente ele está combalido, ele está desgastado, ele está endividado de tantas guerras. Ele não teve como segurar a onda, né? Foram quase 600 anos de expansão territorial, quase 600 anos de hegemonia econômica, política e militar, né? Então, com as invasões dos chamados povos bárbaros, vikings, francos, ostrogodos, visigodos, os próprios árabes, né? A Europa vai se fragmentar nos chamados clãs bárbaros e vão ser o conjunto desses primitivos clãs bárbaros, dos chamados povos bárbaros, visigodos, ostrogodos e francos e outros, né? São esses clãs desses povos que vão dar origem à ordem feudal, ao feudalismo, que é o que teve como característica a fragmentação territorial da Europa, né? Mas filosoficamente, como é que é essa história? Filosoficamente, serão os clérigos, os monges que vivem nos monastérios, que, aliás, os monastérios também são feudos, né? Pela grande extensão territorial, um monastério tinha toda a sua produção, ele era autossuficiente, assim como os feudos eram autossuficientes, né? Nada era produzido para gerar excedente, vender e ter lucro. Lucro é uma palavra que não existia na Idade Média, progresso é uma palavra que não existia na Idade Média, acumulação não existia, excedente não existia. Então, no feudo, e os monastérios eram feudos, né? Feudos católicos pertencentes à igreja, pertencentes às diversas ordens religiosas, por exemplo, a ordem dominicana, que já existia nessa época, a ordem franciscana, que já existia nessa época, né? Os cisterneses, que já existiam nessa época, os beneditinos, enfim, são todos monges que viverão nos monastérios, né? E serão esses monges os únicos a terem acesso à cultura letrada, a terem acesso a livros, a terem acesso aos escritos de Agostinho, né? Daí a filosofia de Agostinho, nesse iniciozinho de Idade Média, fica conhecida como patrística, né? Não vem de patrícia, não, tá? Vem de padre, vem dos padres, porque eram os padres que traduziam os livros eram escritos à mão, quem produzia os livros eram os monastérios. Então, a cultura letrada, esse mundo pertencia ao monastério, que num primeiro momento é influenciado pela filosofia de Agostinho, né? E eu diria que a Idade Média, como o mundo ocidental, né, ele se origina de duas fontes, né? Jerusalém hebraica, ou Jerusalém, como queiram denominar, e a grega, Atenas, a razão e a fé. Mas a Idade Média não era só a fé? Sim, a fé preponderou.
o cristianismo católico preponderou, mas os intelectuais da época, quase todos eles ligados à igreja, né, também vão tentar equacionar fé-razão, razão-fé. Né? No século XII surge a Universidade de Paris, muito ainda estudando teologia e artes. Né? Mas no século XIII surge um camarada, né? um monge e padre dominicano, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que vai ser depois canonizado, né? Com Tomás de Aquino, né, se retomam diversos estudos entre fé e razão. Tomás de Aquino vai beber água nas fontes aristotélicas. Né? Aristóteles chega na Europa via a Espanha muçulmana. Né? O território que hoje é conhecido como Espanha, né, ele sofre diversas invasões dos muçulmanos, que ficam ali durante séculos, né, e vão influenciar bastante na arquitetura, nas artes, nas letras, na literatura e na filosofia. Um dos principais intelectuais e tradutores de Aristóteles na Espanha muçulmana é um muçulmano, é um árabe chamado Arrevois, né, foi quem traduziu os textos de Aristóteles. Então eles chegam aos monastérios europeus medievais, que são feudos, né, através dessas traduções. E os padres de Tomás de Aquino tomam conhecimento da obra toda de Aristóteles, que ele vai ter como fonte para desenvolver a filosofia escolástica. Então, mais ou menos aí até o final do século XII, início do século XIII, nós vamos ter uma influência agostiniana, e a partir de então, aí, do iniciozinho do século XIII, né, é a escolástica. A Igreja Católica segue São Tomás de Aquino, doravante, que desenvolve a filosofia escolástica, que bebe suas fontes de Aristóteles. Né? Agostinho foi mais influenciado pelo filósofo Platão, enquanto Tomás de Aquino foi mais influenciado pelo filósofo Aristóteles. Né? É mais ou menos o seguinte... Né? O que é a escolástica? Né? A escolástica é uma tentativa de racionalizar a fé. Ela não tem essa... Tomás de Aquino deixava muito claro, ela não tem a obrigação e o objetivo de explicar Deus, de explicar a criação, de explicar as coisas divinas, mas ela é uma tentativa de explicar isso tudo. Mas o próprio Aquino já dizia que era impossível disso ser explicado, né? Eram apenas tentativas. Né? É mais ou menos o seguinte, o exemplo clássico do cavalo. Né? A ideia cavalo, ela pertence a nós, ao nosso intelecto, ou existe um intelecto primordial, uma ideia primeira de cavalo? Para Aristóteles, só existe em nossos intelectos a ideia de cavalo porque existe a ideia primeira, primordial de cavalo. Né? E que Tomás de Aquino vai chamar essa ideia primeira de Deus. Né? Então, Aristóteles vai dizer que a ideia primeira, cavalo, né, nos torna intelectualmente possível abstrairmos cavalo, porque ela existe. E daí existe em nossos intelectos. É possível abstração nesse sentido. Né? Aquino aceita isso, só que não como uma força primeira, e sim como Deus, como fonte de todas as coisas, como o Criador de tudo. Né? A fonte da criação é Deus. E Aristóteles achava que a filosofia era importante, mas limitada, porque seria impossível explicar essa fonte que é Deus. Né? Mas a escolástica vem dessa tentativa, assim, né, de fé e razão, que, em verdade, é o que
são as pilastras do mundo ocidental, né? Jerusalém e Atenas. Somos nós. A gente podia ficar falando aqui, mas o objetivo é um vídeo curto. O título do vídeo é um pouquinho, o iniciozinho da Idade Média. Até luego a todos. Não se esqueça de dar o like, comentar e principalmente se inscrever no nosso canal. Abraços históricos. Boa noite a todos.